Um adversário indigesto. O Sport venceu 8 dos últimos 10 jogos contra o Bahia. O último encontro foi na Copa do Nordeste deste ano. Deu Sport 3-2. Espero que nós temos mais um jogo dentro de casa, nós temos que jogar muito bem, conseguir mais um resultado, um jogo de 6 pontos. Precisamos mais uma vez contar com essa massa. Nas 2 partidas anteriores, o time pernambucano também levou a melhor. O tricolor perdeu por 1-0 nos 2 turnos do Brasileirão de 2021. Para o Bahia pesa o momento. O tricolor tem 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão. A motivação é que não vai faltar para esse jogo, pelo fato de ser clássico, o fato de que é um ponto importante para a nossa briga. Então vai ser muito importante os gols saírem, mas não só os gols, mas se puder dar assistência, se puder qualquer forma de ajudar o clube, o time, vai ser importante. Marco Antônio volta após cumprir suspensão. Ignacio está fora. Ele foi expulso contra o Criciúma. Didi será o substituto. E Rezende também não deve jogar contra o Sport. O Rezende está aqui desde o início do ano. E ele veio numa crescente onde ele criou para ele um nível de importância na equipe que todo mundo sabe. Acaba o jogo, é só perguntar. Nunca ele vai jogar abaixo de 7. Aí, vamos falar um pouquinho desse tricolor, né? O retrospecto do Bahia com o Sport é aquela coisa, tá mal, né? Torcedor tá aí entalado, precisa fazer muito resultado. Há uma preocupação pelo primeiro tempo ruim que o Bahia fez com o Criciúma, mas a gente viu o time crescer, mostrar poder de fogo na segunda etapa. E é esse o Bahia que o torcedor quer ver hoje, né? Aquela história do antídoto, né? A gente contra uma escalação ruim, aí a gente também tem que dar, não pode ser também a todos um cão danado para dizer assim que o Guto foi o culpado de tudo e ele não entende de futebol. Não, muito pelo contrário, o Guto entende muito de futebol. Só que ele precisa fazer aquilo que dá o certo, porque dá certo, né? Você vê as substituições que ele fez no segundo tempo, todas deram resultado. Todas. Ele corrigiu a bobagem. Ele corrigiu ele colocou digamos que ele tinha assim, que ter a besteira, para não falar outro nome, ele corrigiu a besteira que ele fez na primeira etapa. E o time melhorou. E assim, eu fiquei muito surpreso, assim, de forma positiva, mas já entendendo que é um jogador que sempre, quando jogou pelo Bahia, e até nessa partida contra o Sport, ele entrou na partida de março que eu estava falando, ele entrou também no time e fez uma excelente partida. O Bahia melhorou com a entrada dele no segundo tempo, que foi o Mugni. É um jogador de perna esquerda, de boa estatura. Eu acho que é isso aí que o Bahia precisa de mais velocidade ali na entrada da área. O Patrick, junto com ele, eu acho que é a melhor opção. Não vejo outra solução de continuidade. Eu acho que vai ser isso aí mesmo. Né? Com o Danielzinho criando e os 3 atacantes ali na frente. No caso, aí é problema do Guto escolher. Né? Eu particularmente, eu entraria com o Davó, o Rildo e o Rodalega. Eu entraria com esse ataque aí. Mas ele pode optar, como ele gosta muito da recomposição do Marco Antônio, ele pode optar pelo Marco Antônio, centralizar o Rodalega e deixar o Rildo lá na esquerda e sacar o Davó. Não, porque o Marco Antônio é aquele jogador, a gente cobrou muito do Marco Antônio, a gente tem cobrado do Marco Antônio, porque ele não tem apresentado o futebol que apresentou lá no Botafogo. Mas só que no Botafogo ele tinha a liberdade, ele tinha a variação tática dentro do campo para poder ter a poder da construção e também de fazer a ofensividade lá pelos flancos. E isso não tem acontecido no Bahia, ele trabalha como ali, ele é o flanco, ele é o lateral, ele é o ponta direita. Então o que está acontecendo? Nesses termos, tem que ser Davó, tem que ser Rildo. É óbvio, quem é que tá melhor? Tem que ser Rildo, não tem que como. jogar quem tá melhor. Tem que jogar quem tá melhor. É isso aí. E aí, o que acontece? O Bahia precisa dessa evolução ofensiva que dá o Rildo, desculpa aí, Glauber, que dá o Rildo, que dá o Davó, para poder ter o Rodallega, que é o cara que tem a inteligência para, quando a bola chegar, fazer o gol, apesar de que não fez nenhum ainda na Série B. O primeiro tempo também, o Guto, né, pirraçou o Rodallega, porque ele botou o Jacaré, que não tem um bom passe, e o Raí, que está ainda em processo de retorno, para o Rodallega, que também está voltando, o cara, coitado, sofreu, não recebeu nada. O Raí mesmo antes já não vinha bem. Antes de ter a contusão, ele já não vinha bem. Não tinha contribuição tanto assim, apesar de que no último jogo contra o Sport fez até gol. Mas não justifica ele, não justificou ele ter entrado com essa formação.
Cada jogo é uma história, né, Glauber? Sim, O Marco Antônio aí, que o J. Azul citou, é isso. O técnico Guto Ferreira aí, o estilo de jogo do técnico Guto Ferreira não favorece o Marco Antônio, as suas características. E aí, infelizmente, o treinador não vai mudar em razão de Marco Antônio, né? Então, o Marco Antônio tem que dar a vez, né? Já deu. Ele vai ter que mudar a escalação aí e botar outros jogadores que atendam melhor o seu estilo de jogo. Esse jogo de hoje, que vai acontecer 9h30 da noite, para o Bahia eu acho que é um jogo bom, porque o time comandado pelo Guto Ferreira tem, agora nessa temporada, tem tido dificuldade para equipes que jogam ali bem fechadinhas, né? Foi assim na Copa do Brasil, foi assim em outros jogos ao longo dessa temporada, e o Sport tem jogado mais aberto e precisa do resultado. Então pode ser que esse jogo aí favoreça ao Bahia, ao estilo de jogo, já que o Bahia tem dificuldade. Se o Sport jogar ali na retranca, o Criciúma mesmo, ele estava indo para cima, estava jogando aberto, o Bahia com -1 conseguiu o resultado positivo. Se o Criciúma se fecha ali, o Tencate, culpa do Tencate aí. Culpa do Tencate, claro. Se o Tencate fecha ali, ia ser muito difícil, pelo menos, conseguir um empate. Já tem meu placar e o da galera, viu? E o time de Guto Ferreira, né? Como a gente sabe, vai ter mudanças. O Bahia está pronto para o clássico regional contra o Sport. No retrospecto recente do confronto, o Leão do Retiro leva a melhor, com 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Mesmo ampliando o recorte, o Bahia só venceu 2 das últimas 10 partidas. Agora a briga é pela manutenção no G4 e o Bahia conta com um novo talismã, Matheus Davó. A motivação é que não vai faltar para esse jogo, pelo fato de ser clássico, o fato de que é um ponto importante para a nossa briga. Então vai ser muito importante os gols saírem, mas não só os gols, mas se puder dar assistência, se puder qualquer forma de ajudar o clube, o time, vai ser importante. Reserva contra o Criciúma, Davó entrou no intervalo e fez a diferença, marcando os 2 gols do triunfo de virada. E se depender dele, o roteiro vai se repetir nesta quarta-feira. Se fosse para escolher, acho que escolheria o gol Rodinei, né? Aquele gol nos acréscimos, mas que seja 1-0, 6-0, é importante sair com o triunfo. Após marcar 4 gols nos últimos 2 jogos na Arena Fonte Nova, Davó deve ser titular contra o Sport e pode estrear como parceiro de ataque de Rodallega. Gente, vocês dois estão demais hoje. Vou pegar ele na saída, deixa eu terminar o programa. Vocês dois estão demais. A gente tem a prancheta aí, né, pra gente especular o time do Guto, né? Porque é uma grande dúvida o que pode acontecer hoje. Tá parecendo aquele programa lá de Silvio Santos que tinha como é? Abre essa porta da esperança. O que é que vai sair daí, pelo amor de Deus? 2 setores já são certos, né? O Didi na zaga, muito provavelmente, e o Mugni no lugar do Rezende. Se nada der errado, tem o Emerson Santos aí correndo por fora. Mas a situação do ataque, apesar de todos nós acharmos que deveria ser Rildo, Davó e Rodallega, como no último jogo contra o Criciúma, que todo mundo tinha certeza que era isso que o Guto ia fazer e ele modificou, né? Agora ele tem as opções, principalmente por causa do retorno do Marco Antônio, que é um jogador que ele confia muito, ele sempre bancou o Marco Antônio. Inclusive, quando foi criticado, né, ele retrucava. Hoje a gente colocou aqui, ó, Danilo, Douglas Borel, Didi, Luiz Otávio e Djalma, Patrick, Mugni e Daniel, com o Rildo, Davó e Rodallega. Esse é o time ideal? Para mim, eu acho que não vai dar Djalma, para mim dá o Luiz Henrique. Né? O Patrick, Mugni e Daniel, acho que é por aí mesmo. E Rildo, Rodallega e Davó. Eu juro que eu vou ficar ainda na dúvida, porque como o Guto gosta tanto do Marco Antônio, é capaz dele de retornar com o Marco Antônio. Aí não sei quem vai sair. Ele pode talvez poupar o Rodallega, deixar um primeiro tempo o time bem rápido, sei lá. No pé. O Rodallega voltou com a faixa de capitão. É que ele gosta de pirraçar, velho. Daqui a pouco ele bota o Rodallega no banco, aí a torcida vai à loucura. Do que a gente conhece de Guto, pra mim vai ser surpresa se ele entrar com esse time. Porque eu acho que ele vai manter
O Marco Antônio. Pelo que a gente conhece de Guto. Agora, claro que o time é esse. O time é esse aí. A base. Diferente de Ednilson. Você gosta de Djalma? Eu acho que ele vai entrar com o Djalma. Eu acho que ele entra com o Djalma. Não que eu não goste do trabalho de Luiz Henrique, mas eu acho que ele deve entrar com o Djalma nesse meio de campo. Com relação, nessa lateral aí. Com relação ao meio de campo do Bahia, qual a dificuldade que tem para se entender que o meio de campo do Bahia pode ser Rezende o primeiro volante, Mugni o segundo e Daniel fazendo a meia. Agora derrube como é que aconteceu isso daí. Não esconda, não. Derrube aí, como é que você falou aí. Quem foi que falou pra você de Patrick o quê? Falou que Gilberto no canal do Puco de Marinho Júnior, ele fez um elogio a Patrick, que a gente entende taticamente, né? A coisa interna do futebol, que eles entendem por estarem lá atuando, tem a condição de poder justificar, mas pra gente de fora eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Mas é aí que a porca todo torce respeito o rabo ao trabalho com do Patrick. Guto é muito apegado nas convicções dele, né? Principalmente as convicções táticas. Então, quando ele vê um jogador atuando de uma forma como ele gosta, né? Daquela marcação forte, pesada, para permitir que os outros possam fluir, que é o que a gente não concorda. Acho que todo mundo pode fluir. A gente citou, Joaquim, nos bastidores, alguns volantes que realmente marcavam muito bem no passado, como Bebetinho Campos. Bebeto Campos. Citar Paulo Rodrigues chega a ser até que para mim foi um dos maiores jogadores que eu vi na frente da zaga do Bahia. Paulo Martins, tanto jogador bom, o Baiaco da época dele que saía, vi o Baiaco fazer gol também de fora da área, Merica. Alberto Leguelé, tanto jogador de qualidade que fazia aquela função, mas que sabia fazer o jogo fluir, né? Então é isso que o torcedor deve estar esperando, aguardando isso daí. E a questão do Marco Antônio, eu volto a dizer, ele pode escalar o Marco Antônio pela questão tática, que é um cara que recompõe. Mais recente, até o próprio Flávio, né, que foi para a Turquia. Sim, também ele dava ali um apoio muito grande. A gente hoje precisa ter esse volante que saia, que pise na área, né, como a gente fala. E esse volante passou o Flávio, passou o Tassiano. E esse volante está aí, que é o Mugni. Então não tem dificuldade. Tem que jogar. Tem um detalhe aí, ó. O Bahia no G5, que é essa... Atenção, Série B do G5. 4 vão ficar e 1 vai sobrar. Então a briga é boa. É o Bahia do G5. E o G5 que está hoje, né? Então é o seguinte, o Bahia hoje, ele é o melhor ataque no G5, não é da competição. Perdeu na competição para o Operário. O Operário tem um gol a mais que o Bahia. Mas o Bahia já está numa preocupação que nós temos, Glauber, e Edmilson e Ju, que é a questão da defesa. Hoje o Bahia já é a pior defesa dentro do G5.